E aí pessoal, beleza? Daniel Spakoff aqui falando, mais um vídeo, dessa vez um vídeo diferente. Estou iniciando uma nova série no canal, que é uma série sobre design. Durante todo o mês de novembro os vídeos serão dessa série, a série Design do canal. Por que eu tô fazendo uma série sobre design no canal? É importante que você não só saiba mexer nos programas, que você conheça muito bem o Photoshop, Illustrator, o CorelDRAW, o InDesign, mas que você tenha uma certa noção de design para que seus trabalhos fiquem bonitos. Isso é uma questão de gosto, é uma questão pessoal de cada um, não existe uma fórmula mágica, até porque se existisse todo mundo faria tudo igual, né? Cada um tem um estilo, cada um tem um gosto, mas existem alguns fundamentos, alguns conceitos que é importante que você saiba para que você não cometa erros e para que seus trabalhos fiquem com uma aparência realmente profissional, certo? Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre um dos fundamentos do design que é muito importante, que são as fontes, os tipos de letras que você vai usar nos seus trabalhos. Vamos lá! Vou começar falando primeiro sobre os tipos de fontes. Existem alguns tipos de fontes no mercado, mas existem 4 deles que são os principais. O primeiro deles é a fonte básica, aquela fonte que é reta, às vezes curvada, mas que ela não tem serifa. O que é serifa, se você não sabe? Serifa é esse tracinho que algumas fontes têm. Tem essa aparência mais clássica. Essa base que tem algumas fontes é chamada de serifa. A fonte básica que nós estamos falando agora, uma das características dela é que ela não tem essa serifa. Ela é, como diz o nome, básica, reta, às vezes curvada, mas ela é uma fonte limpa. Alguns exemplos de fontes básicas muito boas. A Helvetica, que é uma das fontes mais adoradas e mais usadas por todos os designers. A Myriad, que é uma fonte que a Apple usa muito. E a Roboto, que é uma fonte bem atual, que a Google vem usando muito essa sua nova identidade visual. O uso das fontes básicas é para a maioria das composições. A fonte básica, ela é uma fonte que cai muito bem em qualquer composição, em título, em texto, em qualquer lugar que você colocar fonte básica, ela vai cair bem. É uma fonte bem, digamos, coringa. O segundo tipo mais comum de fonte são as fontes com serifa. Como eu disse anteriormente, a serifa é esse traço que tem embaixo das bases da fonte. Isso faz com que a fonte fique com uma aparência um pouco mais clássica, um pouco mais formal. Um exemplo bom de fonte serifada é a Palatino Linotype. Existem várias fontes serifadas muito boas, essa é uma que eu gosto bastante. E o uso das fontes serifadas, ela é principalmente feita para texto corrido. Por quê? Porque em livro uma fonte serifada fica melhor do que uma fonte básica. Porque quando você tem um texto corrido, as fontes serifadas uma ao lado da outra, com as serifas uma do lado da outra, cria essa linha, essa impressão de linha, o que facilita na leitura para que a pessoa não se perca, não perca o seu olhar ali no meio da leitura. E também você pode usar ela para a composição de logotipos que sejam mais clássicos, mais formais. As fontes serifadas, elas ficam bem visualmente nesse tipo de composição. Um outro tipo de fonte muito comum é a fonte manuscrita. Um exemplo de uma boa fonte manuscrita que você pode usar é a Eduardian, que está aí na tela. É uma fonte muito bonita e profissional. O uso dessa fonte manuscrita é principalmente para convite de casamento. Você vê que 90% dos convites de casamento tem esse tipo de fonte. E para títulos. Mas aqui vai um aviso muito importante. Não use em hipótese nenhuma fonte manuscrita para texto corrido. Não fica bom em texto corrido. A não ser em convite de casamento, mas ali é uma coisa especial, um trabalho diferenciado, é um título pequeno e rápido. Mas tirando isso, jamais use fonte manuscrita em texto corrido. E um outro tipo de fonte muito comum é a fonte cômica. Um exemplo bom que eu tenho é a fonte Anime Ace. É uma fonte muito legal, bem naquele estilo de história em quadrinhos mesmo. E o principal uso desse tipo de fonte são as histórias em quadrinhos, balões de fala de história em quadrinho. Essa fonte cai muito bem em algumas outras composições que você queira dar uma impressão de humor, uma coisa bem alegre assim, essa fonte também cai legal, mas basicamente história em quadrinho é o principal uso dela. Uma coisa importante de se dizer quando se trata de fonte, quando você quer fazer um trabalho com uma aparência profissional, é que existem algumas fontes que você não deve usar, são as fontes proibidas mesmo. Não que essas fontes sejam feias, você pode até achar ela bonita, mas acontece que elas são tão comuns e tão batidas que uma pessoa olha um trabalho que tenha essa fonte e aí o trabalho, por mais bonito que esteja, se ele estiver usando algumas dessas fontes que eu vou citar aqui pra vocês, ele fica com uma aparência um pouco mais amadora, então evite de usar essas fontes. São elas a campeã da fonte proibida que você jamais deve usar, Comic Sans. Não use essa fonte jamais. Era aquela fonte que você gostava de usar no MSN
CSN lá há 20 anos atrás, não use ela jamais em nenhum trabalho que você queira que tenha aparência profissional, nem em balão de fala. Use Anime Ace, que eu falei, use em qualquer outro. Não use Comic Sans. Não use Arial. Arial é muito comum, é muito básica, todo mundo tem no computador. Ele deixa seu trabalho mesmo com uma cara meio amadora. Arial é só nos trabalhos de faculdade que tem que ter o padrão ABNT. Tirando isso, não use Arial em hipótese alguma. Não use Times New Roman. Times New Roman é uma fonte também muito comum, que todo mundo tem aquela cara de máquina de escrever, sei lá, uma cara meio antiquada. Não é uma fonte legal de se usar, a não ser que tenha uma exigência para você usar, como é o caso da ABNT lá na Arial. Mas tirando isso, existem diversas outras fontes que você pode usar com serifa que são melhores e com uma aparência mais profissional do que a Times New Roman. E aí você pode me perguntar, tá, mas onde eu consigo essas fontes? Como que eu faço para usar essas fontes nos meus trabalhos? Existem alguns sites muito bons, alguns pagos, outros gratuitos para você baixar suas fontes. Um deles muito bom que eu vou sugerir nesse vídeo é o Dafonte. O Dafonte é um site de fontes gratuito, ele é muito bom, você tá vendo aí na tela, ele é dividido pelas categorias, tem as 4 principais que eu falei aqui, tem algumas outras, você pode navegar, você pode colocar um texto como exemplo e visualizar como ele vai ficar. Aí você clica em baixar, ele vai baixar o arquivo da fonte, e aí para você instalar a fonte é simplesmente você copiar o arquivo da fonte e colar na pasta fonte que fica dentro do painel de controle no seu computador se você usa Windows. Existem alguns programas de gerenciamento de fonte, tem um da Adobe, um da Corel, eles são pagos, eles realmente ajudam bastante no seu trabalho, mas assim, da forma mais básica e direta é essa: cola na pasta fonte do seu painel de controle, depois você volta no seu programa gráfico e a fonte vai estar lá disponível para você usar. E uma última coisa muito importante quando se fala em fontes que eu posso abordar aqui nesse vídeo é: a sua fonte ela só vai ser exibida no computador da pessoa se a pessoa tiver essa fonte instalada no computador dela. Então, se você faz um trabalho, por exemplo, um cartão de visita com uma fonte diferenciada e você vai enviar esse arquivo para a gráfica, você tem duas opções: ou você manda o arquivo aberto junto com a fonte para a pessoa instalar e conseguir rodar essa fonte, ou então você converte a fonte em curva e aí ela vai ser transformada em um desenho, ela vai deixar de ser um texto e vai ser transformada num desenho, e aí você envia o seu trabalho sem problemas. Só uma coisa que é importante você saber é que depois que você converte em curva, não tem como você desfazer esse processo, a não ser que você dê Ctrl Z. Mas se você converteu em curva, fechou, abriu o arquivo, não tem como desfazer isso. Então é sempre bom você salvar como, ter uma cópia em curva e uma cópia sem ser em curva para que você consiga editar esse arquivo depois. No caso de trabalhos para web, é a mesma coisa. Geralmente em web, os web designers usam fontes mais básicas que todos os usuários tem instalado no computador. Se você vai fazer um título numa fonte diferenciada, faça esse título como imagem. E se você quiser mesmo usar a fonte para carregar o site mais rápido, tudo, use o Google Fonts. Isso é uma coisa um pouco mais complexa, é um tema que eu não abordo muito aqui no canal ainda, que é a parte de web design, mas se você já entende um pouquinho de HTML ali, você vai fazer o seu site, o Google Fonts ele já dá ali o link certinho da fonte para você colar ali no seu CSS, e aí ele vai carregar a fonte no computador da pessoa que abriu o seu site e ela vai conseguir visualizar a fonte que você usou no seu trabalho. A dica que eu dou nesse caso é: não use fontes muito complexas com o Google Fonte no meio de texto inteiro, só em títulos, nesse tipo de coisa. Em texto corrido, use fontes básicas mesmo, aquelas que você sempre usa, que você já faz site e já sabe quais são, porque se você colocar uma fonte do Google Fonte no texto corrido, pode ser que a internet da pessoa esteja meio lenta, ela vai visualizar a fonte de um jeito, depois vai carregar em outro, fica uma coisa meio estranha, não é uma coisa muito legal de acontecer. Beleza? Então é isso, pessoal, quero agradecer você que viu esse vídeo até agora. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, dê um like nesse vídeo que vai ajudar bastante na divulgação do canal. Compartilhe esse vídeo com algum amigo que tem interesse em conhecer um pouco mais dessa parte de design. Lembre-se que durante todo esse mês de novembro os vídeos serão sobre os fundamentos do design, esse é só o primeiro vídeo. Deixe seu comentário, a sua dúvida, a sua sugestão aí no campo de comentários. Vamos criar uma discussão sobre fontes aí nos comentários. E se inscreva no canal para receber os vídeos novos. Toda segunda-feira tem vídeo novo. Beleza, pessoal? Valeu, abraço!